Bem-vindos ao canal Aula Top. Nesta aula, vamos explorar a Revolução Marginalista, um marco revolucionário que transformou a economia. Descubra como essa revolução desafiou as teorias econômicas tradicionais e trouxe uma nova abordagem baseada na utilidade e preferências individuais. Vamos começar! Aula 5. Revolução Marginalista. 5.1. Introdução à Revolução Marginalista. A Revolução Marginalista ocorreu no final do século XIX e trouxe uma nova visão econômica. Os pensadores William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras argumentaram que o valor dos bens e serviços não era determinado apenas pelo trabalho, mas também pela utilidade que os indivíduos atribuíam a eles. Jevons introduziu a teoria da utilidade marginal, Menger desenvolveu a teoria do valor subjetivo e Walras trouxe a teoria do equilíbrio geral. Essas teorias enfatizaram a importância da escassez, utilidade marginal e maximização da utilidade. A Revolução Marginalista gerou debates com as teorias econômicas clássicas e trouxe uma nova abordagem para a compreensão dos comportamentos dos consumidores e a formação de preços. E assim iniciamos nossa jornada pela Revolução Marginalista. Nos próximos tópicos, exploraremos com mais detalhes as teorias e conceitos que surgiram com essa revolução, aprofundando nosso conhecimento sobre o pensamento econômico moderno. 5.2. Contexto histórico e intelectual. Para entender plenamente a importância e o impacto da Revolução Marginalista, é essencial considerar o contexto histórico e intelectual no qual ela ocorreu. Vamos mergulhar nessa época fascinante para compreender como o pensamento econômico passou por uma transformação revolucionária. A Revolução Marginalista teve lugar no final do século XIX, um período de intensas mudanças sociais, políticas e econômicas. A Revolução Industrial estava em pleno vapor, trazendo consigo uma rápida urbanização, crescimento da produção em massa e uma expansão sem precedentes do comércio global. Nesse contexto de transformação acelerada, as teorias econômicas predominantes da época eram baseadas no pensamento clássico, influenciado principalmente por pensadores como Adam Smith e David Ricardo. Essas teorias enfatizavam a importância do trabalho como fonte de valor econômico e a oferta de bens e serviços como determinantes do valor. No entanto, à medida que a sociedade industrial avançava, surgiam questões cada vez mais complexas sobre o comportamento dos consumidores, a alocação eficiente de recursos e a formação de preços. Esses desafios demandavam uma nova abordagem que pudesse capturar a realidade emergente e fornecer respostas mais precisas. Foi nesse contexto que surgiram três grandes pensadores econômicos, William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras. Cada um deles, independentemente, desenvolveu teorias inovadoras que abalaram os fundamentos do pensamento econômico estabelecido. Esses pensadores desafiaram a visão tradicional de que o valor econômico era determinado apenas pelo trabalho e pela oferta de bens. Em vez disso, eles propuseram que o valor dependia da utilidade e das preferências individuais, introduzindo o conceito de utilidade marginal. Além disso, o contexto intelectual da época também foi marcado por avanços no campo da matemática e estatística, que permitiram aos economistas explorar modelos mais precisos e rigorosos. Isso ajudou a consolidar as teorias marginalistas, que buscavam uma abordagem mais científica para o estudo da economia. 5.3. Precursores e princípios centrais. 5.3.1. William Stanley Jevons e a teoria da utilidade marginal. No final do século XIX, durante a Revolução Marginalista, um dos pensadores econômicos proeminentes foi William Stanley Jevons. Jevons desempenhou um papel fundamental na transformação da teoria econômica ao introduzir a teoria da utilidade marginal. Jevons argumentou que o valor de um bem não era determinado apenas pela quantidade total disponível ou pela quantidade de trabalho incorporado nele, como defendido pelas teorias econômicas anteriores. Em vez disso, ele propôs que o valor de um bem era determinado pela utilidade marginal que cada unidade adicional desse bem proporcionava ao consumidor. A teoria da utilidade marginal de Jevons estabeleceu que, à medida que o consumidor adquire mais unidades de um bem, a utilidade marginal diminui progressivamente.
Em outras palavras, a satisfação ou utilidade que um consumidor obtém de cada unidade adicional de um bem é menor do que a satisfação obtida da unidade anterior. Essa ideia revolucionária desafiou a visão tradicional de que o valor de um bem era intrinsecamente determinado pelo trabalho ou pela quantidade disponível. Em vez disso, Jevons argumentou que o valor dependia das preferências e das escolhas individuais dos consumidores, e que a utilidade marginal era a chave para entender como as pessoas atribuíam valor aos bens. A abordagem de Jevons teve um impacto significativo no pensamento econômico. Sua ênfase na utilidade marginal e na análise dos comportamentos individuais dos consumidores foi fundamental para o desenvolvimento da teoria do consumidor e da demanda. Além disso, sua abordagem influenciou o campo mais amplo da economia neoclássica, que se baseia na ideia de que os indivíduos são maximizadores racionais da utilidade. Em suma, William Stanley Jevons foi um dos principais pensadores da Revolução Marginalista, e sua teoria da utilidade marginal revolucionou a forma como entendemos o valor econômico. Sua ênfase na utilidade individual e na análise da utilidade marginal abriu caminho para a compreensão dos comportamentos dos consumidores e influenciou significativamente o desenvolvimento da economia moderna. 5.3.2 Karl Menger e a teoria do valor subjetivo. Durante a Revolução Marginalista, um dos pensadores econômicos proeminentes que desafiaram as teorias econômicas tradicionais foi Karl Menger. Menger desempenhou um papel fundamental ao introduzir a teoria do valor subjetivo, que teve um impacto significativo no pensamento econômico. Antes da teoria do valor subjetivo de Menger, a teoria econômica predominante sustentava que o valor dos bens era determinado pelo trabalho incorporado neles. No entanto, Menger argumentou que o valor econômico não era intrinsecamente determinado pelo trabalho, mas sim subjetivo e dependente das preferências individuais. Segundo Menger, o valor de um bem era resultado das avaliações subjetivas que os indivíduos faziam dele. Ele argumentou que os indivíduos atribuem valor a um bem com base em sua utilidade para a satisfação de suas necessidades e desejos. Assim, o valor de um bem é subjetivo e varia de pessoa para pessoa. A teoria do valor subjetivo de Menger teve implicações significativas na compreensão da formação de preços e da alocação de recursos. Menger afirmou que os preços dos bens refletem as preferências individuais e as avaliações subjetivas dos consumidores. Em outras palavras, os preços são determinados pela interação entre a oferta e a demanda, que por sua vez são influenciadas pelas preferências individuais e pelas avaliações subjetivas. Observação: é importante destacar que William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras são os três considerados fundadores da teoria do valor subjetivo, que é um dos pilares da Escola Austríaca de Economia. Embora tenham trabalhado independentemente, eles desenvolveram ideias semelhantes sobre o valor econômico. Continuando, a abordagem de Menger teve um impacto profundo no desenvolvimento da teoria econômica. Sua teoria do valor subjetivo lançou as bases para a análise moderna da demanda e da formação de preços, destacando a importância das preferências e das escolhas individuais na determinação do valor econômico. Em resumo, Karl Menger desempenhou um papel fundamental na Revolução Marginalista ao introduzir a teoria do valor subjetivo. Sua abordagem revolucionária, que enfatizava a subjetividade do valor e a importância das preferências individuais, teve um impacto duradouro no pensamento econômico e na compreensão da formação de preços e da alocação de recursos. 5.3.3 Leon Walras e a teoria do equilíbrio geral. No contexto da Revolução Marginalista, Leon Walras emergiu como um dos principais pensadores econômicos ao desenvolver a teoria do equilíbrio geral. Sua abordagem revolucionária desempenhou um papel fundamental na transformação do pensamento econômico e na compreensão dos mercados. Walras propôs uma abordagem inovadora que buscava descrever a economia como um sistema interligado de mercados, no qual a oferta e a demanda interagem para determinar preços e quantidades de equilíbrio. Essa visão abrangente ficou conhecida como a teoria do equilíbrio geral. Segundo Walras, o equilíbrio geral ocorre quando a oferta total de bens e serviços é igual à demanda total por eles em todos os mercados. Nesse estado de equilíbrio, não há excesso de oferta nem de demanda,
e os preços são estabelecidos de forma a equilibrar os interesses dos consumidores e dos produtores. Para chegar a esse equilíbrio, Walras desenvolveu uma série de equações matemáticas conhecidas como equações de Walras. Essas equações relacionavam as quantidades demandadas e ofertadas de cada bem em todos os mercados, permitindo a determinação simultânea dos preços e das quantidades de equilíbrio. A teoria do equilíbrio geral de Walras teve implicações profundas na compreensão dos mercados e da alocação de recursos. Sua abordagem matemática rigorosa e abrangente permitiu uma análise detalhada dos efeitos das mudanças nas variáveis econômicas e da interdependência entre os mercados. Walras também desenvolveu o conceito de leilão tanto-animente, que se refere a um processo de ajuste de preços entre os produtores e consumidores, por meio de uma série de lances e ofertas, tendem a convergir para o equilíbrio de mercado. Esse conceito influenciou o entendimento da formação de preços e do equilíbrio econômico. A teoria do equilíbrio geral de Walras complementou as contribuições de William Stanley Jevons e Carl Menger, fornecendo uma visão abrangente e sistemática dos mercados e da interação entre oferta e demanda. Em resumo, Leon Walras desempenhou um papel crucial na revolução marginalista ao desenvolver a teoria do equilíbrio geral. Sua abordagem matemática e sua visão dos mercados como um sistema interligado abriram novos horizontes para a compreensão da economia. A teoria do equilíbrio geral de Walras continua sendo uma contribuição fundamental para o estudo da teoria econômica até os dias de hoje. 5.3.4 Limitações e críticas à abordagem marginalista. Embora a abordagem marginalista tenha sido revolucionária e tenha trazido avanços significativos para a teoria econômica durante a Revolução Marginalista, também enfrentou algumas limitações e críticas. É importante considerar essas questões para obter uma compreensão mais completa do contexto em que essa abordagem foi desenvolvida. Assunções simplificadoras. A abordagem marginalista frequentemente se baseia em suposições simplificadoras para facilitar a análise matemática. Essas suposições podem não refletir a complexidade do mundo real, resultando em simplificações excessivas que podem limitar a aplicabilidade dos modelos marginalistas a situações econômicas reais. Pressupostos de racionalidade. A abordagem marginalista assume que os indivíduos são racionais e buscam maximizar sua utilidade. No entanto, críticos argumentam que essa visão pode ser excessivamente simplificadora, pois os seres humanos nem sempre agem de maneira completamente racional e podem ser influenciados por fatores emocionais, sociais e cognitivos. Ignorando a distribuição de renda, a abordagem marginalista tende a se concentrar nas escolhas individuais e na alocação eficiente de recursos, mas nem sempre considera a distribuição de renda. Essa crítica argumenta que a abordagem marginalista pode não abordar adequadamente questões de desigualdade econômica e justiça social. Externalidades e bens públicos. A abordagem marginalista pode ter dificuldade em lidar com externalidades, que são impactos econômicos não capturados pelos agentes individuais. Além disso, a abordagem pode não abordar adequadamente a natureza dos bens públicos, que não podem ser facilmente alocados e precificados pelo mercado. Contexto histórico e institucional. Críticos argumentam que a abordagem marginalista tende a negligenciar o contexto histórico e institucional em que as escolhas econômicas são feitas. Fatores como instituições, normas sociais, estruturas de poder e eventos históricos podem desempenhar um papel significativo nas decisões econômicas, mas podem ser deixados de lado pela abordagem marginalista. Simplificação dos comportamentos sociais. A abordagem marginalista tende a se concentrar nas escolhas individuais e nos comportamentos dos agentes econômicos, muitas vezes deixando de lado as interações sociais complexas. Críticos argumentam que essa simplificação pode limitar a capacidade da abordagem marginalista de explicar fenômenos econômicos que surgem de relações sociais e institucionais mais amplas. É importante ressaltar que essas limitações e críticas não invalidam completamente a abordagem marginalista, mas destacam a necessidade de complementar essa perspectiva com outras abordagens e considerar a complexidade do mundo econômico. Ao reconhecer essas questões, os economistas podem desenvolver uma compreensão mais abrangente e holística dos fenômenos econômicos. Essas foram as contribuições da Revolução Marginalista para o pensamento econômico.
Considere sempre ler as publicações originais dos autores. Se você estiver gostando do conteúdo deste canal, por favor, considere se inscrever e clicar no botão de gostei. Não perca as próximas aulas!